Olá, alunos! Estamos começando mais uma aula do terceiro bimestre. Antes de começar essa aula, gostaria de lembrá-los a entregar a AP. Então entreguem o gabarito no meu e-mail mesmo, pode ser por foto. E quem não conseguiu pegar na escola essa avaliação, tá? Pode pedir para mim que eu envio para vocês pelo WhatsApp, ou então vocês podem baixar pelo Maca Drive, tá? É até mais fácil. Bom, então vamos lá para a nossa aula, que se chama Da Notícia à Reportagem. Então, as habilidades de hoje vai ser elaborar estratégias de produção e leitura de reportagem. Então, antes de mais nada, nós vamos relembrar, revisar o gênero notícia, que foi um gênero muito trabalhado no ano passado, na primeira série do ensino médio. Então, a gente precisa distinguir muito bem entre notícia e reportagem. Será que elas têm algo em comum? Será que é a mesma coisa? Então, vamos ver, vamos acompanhar a aula de hoje para poder saber, o que é o gênero notícia e reportagem. Então, como que às vezes eles podem se complementar. Então, o que faremos hoje? Então, vamos relembrar, as características do gênero notícia, ver, a importância dos gêneros jornalísticos na nossa sociedade. Vamos ver a partir de uma notícia, pensar na definição de uma reportagem. Bom, então vamos revisar aí tudo sobre o gênero notícia. Então a notícia ela sempre vai tratar, de fatos verídicos. Ela é mais imediata, Então coisa assim, notícia fresca é aquela que acabou de acontecer, Então, a pessoa aí, o jornalista, ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo, porque ninguém quer saber de notícia velha, Ela é bem objetiva, escrita de maneira objetiva e ela tem que ser imparcial, tá? Então, uma boa notícia, ela não pode ter a opinião, tá, do jornalista que está escrevendo. Então, é por isso que hoje em dia se fala muito em fake news, que são as notícias falsas, Então, às vezes a pessoa, ela cria, uma notícia, ela pega um fato que nem aconteceu, ou que só na cabeça dela, ela quer provar alguma coisa, Ela quer ser parcial, ela quer dar opinião, então ela cria uma notícia bem tendenciosa. Então, aí que são as chamadas fake news, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Hoje em dia, ainda mais com tecnologia, fica mais fácil a gente saber se aquilo é verdade ou não. Então pesquisa, você viu uma notícia suspeita, que você não tá acreditando muito bem se foi aquilo que aconteceu, meio tendenciosa. Procure em outros sites de confiança, Então a gente tem vários sites, assim, de jornais sérios, para ver se foi aquilo mesmo que aconteceu. Outra característica, a manchete. Então, uma boa notícia, a pessoa tem que fazer uma manchete bem chamativa para você querer ler aquela notícia, o lead é uma característica bem marcante na notícia, que seria o quê? Então, vai ter a manchete, então geralmente traz aquelas duas linhas finas embaixo da manchete, que traz um resumo, tá? Faz um resumão sobre aquela notícia. Então, antes de você ler, tá tudo resumido ali naquelas linhas finas. Ou então não vai trazer aquelas linhas, No primeiro parágrafo vai trazer esse resumo, tá bom? Então o lead pode estar nas linhas finas ou no primeiro parágrafo da notícia. E toda notícia, pessoal, ela tem que responder essas questões: o que, quem, quando, onde e por quê. Tá? Então, para ser notícia, tem que responder a essas questões. Mas agora a gente vai trabalhar com reportagem. Bom, então se a notícia é algo que aconteceu agora, Não só agora, é uma coisa mais imediata, E ela tem que ser objetiva, não pode ter opinião do jornalista, Então é uma coisa mais assim direta. A reportagem, então, pessoal, como está escrito aí, ela nasce de uma notícia, tá? Então, eu vou pegar uma notícia que teve muita relevância, social, teve muita popularidade, as pessoas teve muito interesse público, Então, eu vou fazer uma reportagem sobre isso. Então, a reportagem, ela é mais extensa,
ela fica pronta a longo prazo, né? Ela não é imediata. Então, vou pegar um exemplo aí, ó. O que aconteceu em Brumadinho, né? Então, todo mundo sabe dessa notícia, conhece essa notícia. Porém, para você ter mais detalhes do que aconteceu na época, você pode fazer, o repórter ele vai atrás de coleta de dados, né? Para saber quem trabalhava naquele local, né? Ele pode fazer coleta de informações por meio de depoimentos, entrevistas, né? Por as citações das pessoas falando dentro da reportagem. E assim, ela não tem uma estrutura fixa, ela não tem uma estrutura fixa, né? Mas ela tem que contemplar tudo isso, tá? Então ela faz uma pesquisa grande sobre aquela notícia, tudo bem? Porém, o repórter ele também não pode dar a opinião dele, ele pode coletar informações e dentro dessas informações, essas entrevistas que ele foi atrás, né, esses depoimentos, as pessoas podem falar aquilo que elas viveram, a opinião delas, tá? Mas porém a pessoa que está fazendo a reportagem, ela não pode deixar assim a opinião dela, tá? Ela pode assim gerar debates, discussões, tá? Então vamos lembrar sempre disso, tá, gente? A reportagem, ela nasce de uma notícia de grande relevância, tá bom? E aí, para você seria mais ou menos assim, a notícia aprofundada. Então, a palavra-chave da reportagem é aprofundamento, tá? Então, ela aprofunda mais a notícia, né? Os fatos dessa notícia. Então, olha só, outro exemplo de reportagem que a gente tem bastante aí foi o que aconteceu em Chernobyl, né? Então, uma usina nuclear que ela explodiu, tá? Isso aconteceu na Rússia, na Ucrânia, né, na antiga União Soviética. Teve até um seriado que vocês podem assistir, bom, que é do Chernobyl. O nome acho que é esse mesmo, se eu não me engano. Então conta, né? Então olha só, gente, também filmes, documentários baseados numa notícia também, tá? Então também é comum acontecer isso. Então, se uma notícia que teve tanto interesse público virar um seriado, virar um filme, tá? Então isso também não deixa de ser um trabalho de uma reportagem. Então, foi feito muitas reportagens em cima sobre o que realmente aconteceu nesse desastre, né? Então foram atrás. Vou até colocar para vocês no roteiro de estudos disponível para vocês verem um exemplo, né, de reportagem, né, essa reportagem na íntegra. Então o repórter, ele vai atrás de fotos do local, como que tá hoje. Então olha só, completa 30 anos. Então como que tá assim, esse local aí onde explodiu, né, essa usina nuclear, como que ficou, como que as pessoas ficaram, né? Então, para quem não sabe, depois dessa explosão, a cidade foi interditada, então ficou uma cidade fantasma, tá? Então, se você ver fotos nas reportagens, você vai ver que a natureza invadiu tudo, né? Então, as árvores, tudo invadiu os animais, porque ninguém mais mora lá, porque o nível de radiação é muito alto, né? E aí vai mostrar pessoas que morreram, né? O alto índice de câncer, né? Por causa da radiação. Então, muitas pessoas que moraram na época no lugar morreram, a maioria de câncer, tá? Algumas cidades em volta também, as pessoas têm muita probabilidade de desenvolver câncer, tudo por causa desse desastre nuclear. Então, aí mostra também aí nessa reportagem depoimentos de quem trabalhou na época, quem viveu essa terrível, né, experiência. Então aí eu coloquei aqui, pessoal, então uma parte da reportagem, ó, que ele colocou até entre aspas, as citações, né, de algumas pessoas, porque ele foi perguntando, né, pessoas que viveram na época, para falar mais sobre o que aconteceu. Ó. E uma foto aí, ó, como eu falei para vocês, ficou uma cidade abandonada, né, Pripyat, a cidade chama Pripyat, tá? Então, não pode, ela é uma cidade interditada, ninguém pode entrar por essa questão da contaminação. Eles até deixam algumas pessoas, repórteres, entrarem. Tem até algumas. Teve uma época, né? Ainda depois do seriado do Chernobyl, ficou mais comum você fazer passeio turístico lá,
né? Eu particularmente não ia gostar de ir nessa cidade, porém tem tempo certo, você não pode ficar mais de meia hora lá dentro, né? Mas tudo assim, bem protegido, com as roupas, né? Porque ainda tem radiação, né? Então falam que assim, para essa radiação ela desaparecer demora muito tempo, tá? Então ele tá mostrando nessa foto aí, ó, um parque de diversão totalmente abandonado, né? A cidade ficou uma cidade fantasma, tá? Então é interessante, depois vocês podem até procurar na internet, né, fotos da cidade fantasma de Pripyat, tá bom? E pessoas também falando nessa reportagem que elas falam que o governo não faz nada, né? Às vezes não toma atitudes que eram para tomar, porque tem pessoas que vão lá, colhem frutas, tudo no bosque contaminado, tá? Bom, então, pessoal, a atividade que vocês vão fazer vai ser assim, vai ter uma notícia, tá? Sobre, então aí a manchete, né? Alunos chineses usam pulseira inteligente para a volta às aulas. Então, é uma notícia, né, verídica sobre a volta às aulas dos alunos chineses, né? E vocês vão entender o que é essa pulseira inteligente, então vocês vão ler aí essa notícia, tá? Depois vocês vão responder, né? Essa atividade vai estar dentro do roteiro de estudos, né? De quem a notícia trata, onde, né? Então aquelas perguntinhas, né? Quem, onde, quando, por quê, tá bom? Então para saber tem que ler a notícia. Bom, então como eu falei para vocês, a reportagem ela parte, né, de uma notícia. Então olha só essa pergunta: como seria possível aprofundar a notícia sobre o retorno às aulas dos alunos chineses? Como que eu poderia fazer uma reportagem a partir dessa notícia? Então, como eu estou falando de volta às aulas, eu poderia colher informações, então, dos alunos, dos pais, a opinião dos pais, do secretário da educação de lá, da empresa que fabrica essas pulseiras. Será que eu poderia, como que eu poderia aprofundar essa notícia? Como que eu poderia criar, né, uma reportagem a partir dela? Aí a próxima questão: quais questionamentos podem surgir a partir da notícia do retorno às aulas dos alunos chineses? Então, ó, quando a gente fala de volta às aulas, até aqui no Brasil, esse assunto ele gera um pouco de polêmica, né? Porque tem várias pessoas que têm muitas opiniões, né? Então, as pessoas que são contra, né? Quais são os questionamentos dessas pessoas? Ou o questionamento das pessoas a favor. Então, quais seriam esses questionamentos que podem surgir a partir dessa notícia que vocês leram? Quem poderia ser entrevistado para que a notícia fosse aprofundada e uma reportagem fosse elaborada a partir desse fato? Então, vocês estão vendo, gente, que uma pergunta está meio que respondendo a outra, né? Então, assim, a gente já citou ali, né, como que poderia desenvolver uma reportagem a partir da notícia, né? Só que aí esses detalhes vocês deixam para responder nessas questões aí que se seguem, tá bom? Aí embaixo, na notícia ou na reportagem, é importante que o jornalista dê sua opinião sobre os fatos. Assim como em um artigo de opinião, então assim, a notícia e a reportagem, eles podem, né, a pessoa que está escrevendo pode dar sua opinião, assim como a gente dá opinião no artigo de opinião, esse gênero que a gente estudou bastante no bimestre passado. Então, cabe ao gênero notícia e reportagem a opinião, tá? E para finalizar, né, a gente tem essa atividade aqui, ó. A seguinte lista de características de uma reportagem está errada. Nela aparecem Nela aparecem diferentes características que não pertencem, de fato, a uma reportagem. Identifique aquelas que efetivamente constituem o gênero reportagem e as copie no caderno. Então, nessa atividade, você não vai precisar copiar tudo, tá, gente? Só vai copiar no caderno as questões, assim, as características que são pertinentes ao gênero reportagem. Então, que nem aí, ó. Vou fazer de trás para frente, ó, a L lá. Utilização de rimas e ritmo melódico. Então, essa característica, ela é pertencente à reportagem? Acho que não, né?
Então, assim, rimas e ritmo melódico, geralmente a gente vê em outros gêneros, como o poema, letra de músicas, né? Então, essa característica eu já não copio, porque ela não cabe à reportagem. Então, é isso que vocês vão fazer. Você vai copiar apenas as características pertinentes a esse gênero, tudo bem? Ah, professora, ainda tenho muita dúvida sobre o gênero reportagem. Então, você pode pesquisar mais sobre o assunto na internet e também, ao clicar, vou deixar o link lá no roteiro de estudos da reportagem de Chernobyl, tá bom? Aquela que eu mostrei para vocês. Aí vocês podem ver a estrutura, então, pela linguagem que é utilizada lá, pelo estilo do texto, dá para também ter uma noção, né, das características da reportagem, tudo bem? Bom, então, gente, era isso que eu quero que vocês então entendam que a reportagem, a palavra-chave é aprofundamento de um fato, de uma notícia, né? Então você faz um trabalho de campo, você vai atrás, né? O repórter ele vai atrás para saber mais informações, né? Sobre no caso aí, o local, que aconteceram os fatos, mas é sempre o quê? Um fato de interesse público. Ninguém vai fazer uma reportagem de algo que não teve tanta relevância social, né? Tão grande assim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, até a próxima. Um abraço para vocês.